Bom dia! Professor Ednilson, tudo bem? Bom dia, tia Flávia. Seja Tudo bem? bem-vindo a esta Estamos aula. aí, junto com os juvenis, Estamos nessa aqui aula maravilhosa. animados. Está animado, Muito, professor? muito animado. Gente, nós estamos aqui nesta manhã maravilhosa. É um privilégio estarmos aqui nesta manhã. Para participar com Dessa essa grande turma aula. linda que são vocês, juvenis. São muito inteligentes eles, né? Eles são alunos Muito maravilhosos. Eu fico inteligentes, encantada todas as vezes que eu participo da aula com vocês. É um prazer, um enorme prazer estar aqui. Estou aqui com muita alegria. E vamos estudar juntos nessa manhã. O que nós vamos estudar nessa manhã, Ednilson? Nós vamos estudar a missão social da igreja, a lição de número 6. O ano já está acabando, Dia né? 5 de fevereiro. O ano já está acabando. Gente, Acabou janeiro de já acabar. passou. Que rápido. Exatamente, é Estamos muito aí chegando já no feriadão. Tenho certeza que vocês estão ó, olhando a data toda hora. Chegando no feriadão para curtir um pouquinho mais, né? Parece que foi esses dias que vocês estavam aí comemorando Natal, Ano Novo. Agora estamos aqui, todo mundo em atividade, estudando. Alguns, outros ainda não voltaram às aulas. Mas nós estamos aqui todos os domingos na EBD, às 9 horas da manhã, no canal. Qual é o canal? Canal Marcas do Evangelho. Seja muito bem-vindo. Olha, não esqueça, gente, tem gente que ainda assiste a aula e não dá um like. Não é possível. Eu acho que, olha, já que a aula está tão ruim, você quer dar um dislike? Mas participe, gente. Vão participar, compartilhe a aula. Porque nós devemos falar de Cristo. E a melhor forma hoje tem a rede social. E vocês podem usar as redes sociais. Compartilhe com os seus amigos. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Porque é Poder de Deus. Poder de Deus. Então, juvenis, bora, Bíblia na mão, revista, nada de ficar na caminha com o celular, tá? Eu quero ver vocês aí participando, porque eu vou falar com vocês aí no chat agora. Então, eu quero vocês com a revista na mão, Bíblia, celular para vocês ofertarem, quem não ofertou ainda. E quem tem, ó, o Didim, traz hoje à noite para a casa do Senhor. Bora começar a nossa aula? Vamos lá. Então, vamos orar, né? Vamos orar. Vamos orar, porque daqui a pouco nós teremos a participação de 2 alunos trazendo para a gente o versículo da nossa lição e o texto bíblico em classe. Então, vamos orar com o pastor Ednilson, meu digníssimo esposo, que está aqui hoje junto comigo, dando essa aula. E nós vamos orar juntos. Vamos lá, vamos orar então. Senhor Deus, é um privilégio estarmos aqui para participarmos juntos com os juvenis dessa aula. Sim, Deus. Pedimos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos mostrar assim, a realidade da Tua palavra. Sim, Pai, fale. Que o Teu Espírito Santo possa falar no coração de cada juvenil. Que o Teu Espírito Santo possa revelar, Senhor, coisas novas, meu Pai, nesta manhã. E que possa produzir, meu Pai eterno, em nossos corações mais fé e mais amor pela Tua obra. É o que te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, gente, revista na mão. Lava o rosto aí, quem não lavou ainda, para acordar mais rápido, depois de uma noite de sábado maravilhosa, né? Agora nós vamos. Que noite maravilhosa, jornada maravilhosa. Hoje à noite um grande culto onde nós vamos estar aprendendo muito mais sobre Deus. Estejam atentos aí. Eu sei que vocês, uns dormiram muito tarde, mas vão acordar para a lição de hoje, que vai falar sobre a missão social da igreja. Missão social. Mas é da rede igreja. social ou missão social? Não, missão social. Não é rede social, é missão social. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ou vocês acham que a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, não tem isso? Será que tem aqui na nossa igreja? Tem. No final dessa aula, nós temos uns convidados especiais num bate-papo que nós vamos estar conhecendo um pouco mais sobre a ação social da nossa igreja. O que a nossa igreja faz em prol da comunidade, em que ela ajuda, o que ela participa. Porque talvez tenha aluno ainda que não sabe, mesmo sendo desta igreja, participando, ainda não se tocou que isso que você faz, aluno, pode ser uma ação social na igreja. Então, bora para a nossa aula. Vamos chamar, então, os nossos alunos para a participação especial hoje de manhã. Natália, falando um versículo
que com certeza ela pode ser, que quem sabe ela decorou. Já decorou, com Já certeza. decorou. Então, Natália com versículo. É muito simples, pequeno. Salmos, né? Então, vão, Natália, com versículo. E quem é o próximo? Davi. O Davi vai fazer a leitura bíblica em classe. Pode começar também após a Natália, Davi. Vamos lá. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor livrará no dia do mal. Salmos 41, 1. Amém. A paz do Senhor, juvenis. Para quem não me conhece, eu me chamo Davi e hoje irei fazer a leitura bíblica em classe. Vamos aqui em Atos 4, do 32 ao 35. Leremos. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Leremos agora Tiago 2, do 15 ao 20. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há só um Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Essa foi a leitura bíblica em classe, juvenis. Agradeço a participação. Fiquem com a aula. Muito bem, Natália, que vídeo lindo. Muito obrigada pela sua participação. Davi, ó, muito obrigada. Vocês são incríveis. Sejam muito bem-vindos, né? Aí desde na primeira lição em janeiro, participando aí esses novos alunos maravilhosos. Vamos para nossa aula. A gente ouviu, né, a Natália falando de Salmo. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor livrará do dia mau. Exatamente. Olha, Existe promessa. Promessas de bênçãos, né, para aquele que está ajudando, que está fazendo a ação social, né, na igreja, né? Gente, então leia todo o Salmo. Graças a Deus os nossos juvenis são os juvenis que lê a Bíblia todo dia, faz devocional todos os dias. Glória a Deus. Então, com certeza, vocês vão ler esse Salmo. Ele nem é tão grande assim, né? Vão ler o Salmo 41, que vai falar dessas maravilhas para o servo do Senhor, que ajuda, que pratica o bem, que exerce o amor fraternal. Exatamente. Então vamos agora à nossa leitura bíblica em classe. Quem leu foi o Davi, e ele já começou no versículo 32, que diz aí pra gente, versículo 32, que ele disse sobre... Versículo 32, ele fala do início, né, da igreja, o Atos, né? Ele já fala do início da igreja e como que a igreja já iniciou numa comunidade, numa unidade, onde todos reuniam no mesmo lugar, onde todos tinham ali ações de ajuda ao próximo, né? Eu fico imaginando, Juvenil, todos vocês aí, não sei se vocês já pararam para pensar, mas essa lição é tão maravilhosa, e esse Atos 4, falando da igreja, lá quando iniciou a igreja, quando tudo começou, no dia do Pentecoste, onde todos estavam reunidos, e ali eles começaram num grupo pequeno, mas eles foram cheios de Deus, o poder de Deus veio sobre eles receberam dons espirituais, milagres e maravilhas começaram a acontecer. Imagina a igreja cheia de gente com amor no coração, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, receberam dons espirituais, maravilhas aconteciam no meio daquele povo. Então, vocês imaginam como eles estavam cheios de Deus. O que chama muita atenção é a unidade que tinha entre eles, né? Eles não eram igual muitas pessoas acham que estar desigrejado é fazer parte da igreja. Não, fazer parte da igreja é estar na igreja, é estar fazendo parte
do corpo de Cristo. Né? Participar de tudo, E inclusive... Exatamente. Eles faziam, eles eram cheios do Espírito Santo e tudo que eles faziam em comum e ajudavam uns aos outros. Eles eram tão unidos, isso era tão notório. E naquela época, Juvenis, não pensa vocês que era só uma classe social, não. Talvez eu já tenha até, estou repetindo. Mas eles tinham no meio deles pobres, ricos, pessoas muito ricas, muito pobres, órfãos, viúvas, e todos eram tratados de igualdade. Isso é Exatamente. maravilhoso. E é isso que o Senhor quer entre nós, que você, juvenil, a partir de hoje, se você ainda não entendeu, entenda que a palavra de Deus, ela nos ensina a ser assim. E nós, como cristãos, cheios de Deus, nós devemos amar uns aos outros. Estar conectado com Deus. Você falou que ia ler, mas eu vou ler. Leia você. Olha só, nós temos que estar conectado com Deus sempre, né? E a palavra de Deus, ela nos fala que as atitudes, elas falam mais do que palavras. A gente não pode ficar só em palavras. Só falando, é muito bonitinho falar. Exatamente, nós temos que ter boas atitudes, né? Quais são, nós temos então, que obedecer. Falar é fácil, né? Falar é mais Tiago fácil. Tiago disse Mesmo então a que palavra. para mim não é tão fácil, mas é só a gente estudar que a gente aprende. Exatamente, Agora, exatamente. praticar, Exatamente. aí já é Não outra sejamos coisa. somente ouvintes, mas praticantes da palavra, como diz Tiago, né? Então, leia. Então, da mesma forma, cada crente precisa estar atento ao que acontece ao seu redor e pensar em uma forma de contribuição significativa, visando o bem-estar de todos. Amar é um mandamento, não é sentimento. Amar é um mandamento. Pensei que fosse um Interessante sentimento. Isso, né? Eu não É tão sinto. romântico isso, né? É. Eu amo. Não, Eu sinto. Não. É um amar mandamento. é um mandamento. Então, olha, gente. E olha só, esse mandamento, ele Não tem que fica sentir, só... tem que obedecer. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ao próximo, como a si mesmo. É um mandamento. É lindo demais. O comportamento mostra quem somos de verdade. Como pensamos e sentimos diante das situações. Então, é importante aplicar-se na prática das boas obras. Então, se eu amo, se eu obedeço a palavra de Deus, eu pratico boas obras. Eu não vou praticar boas obras para com as minhas obras dizer que eu amo. Não, primeiro eu vou ser cristã, ser serva de Deus, obedecer a palavra, ter Cristo em mim, ser cheia de Deus, aí as boas obras vão acontecer automaticamente, leve, vai ser espontâneo, eu vou ter um coração tão bom que eu vou fazer as coisas boas ao próximo. Exatamente. Sem me pesar. Né? Então vamos lá para a nossa... Essa lição tem alguns objetivos. Quais são eles? Quais são os objetivos? Me Nós conte. vamos mostrar que a igreja nasceu praticando boas obras, praticando aquilo que é responsabilidade social. Vocês já ouviram falar sobre isso? Gente, vocês têm Responsabilidade responsabilidades? Quem é responsável aí? Agora, imagine se vocês são responsáveis com as coisas de vocês, com as coisas da casa de vocês, com o estudo, com a igreja, com o Senhor e com as obras. Pois é, nós vamos mostrar para vocês o que é responsabilidade social, Vamos né? lá. Mas o que nós temos Nós vamos que apontar também a importância, a lição está apontando a importância do amor fraternal. O amor fraternal é o amor entre irmãos. Nós todos somos irmãos. Mas né? então é em aquele Cristo. amor só assim, Pai do Senhor, amado. E aí o meu amado irmão está passando por uma necessidade, uma crise, está triste, está esfriando na fé e eu Tô nem aí. não estou nem aí. Será que é isso? Vamos então saber E melhor. mais um objetivo que é desafiar a vocês a praticarem estas misericórdias, a bondade, através do cuidado com o próximo. Nós temos que ter o cuidado com o próximo, né? Todos nós fazemos parte, como já disse, de um corpo, o corpo de Cristo. E todos nós, se o dedo mindinho do seu pé está machucado, às vezes você nem pensa nele, mas você sente. Eu até né? esqueço do meu dedinho, mas Você, quando está machucado... quando ele se machuca, você está sempre
cuidando para que ele melhore logo, não é verdade? Porque dói, né? Porque toda hora um vai lá e pisa no Da dedinho mesma só porque tá forma, machucado. da mesma forma, nós todos somos membros do mesmo corpo. E nós temos que sentir dor por aquele que está passando por alguma dificuldade. Deixa eu ler um trechinho Isso é amor ao aqui. próximo, né? Maravilha. Então, maravilhoso, gente. Vamos amar. Deixa eu ler aqui para vocês, está na revista de vocês. Acompanhe aí na página 32. Quem estudou a lição sabe o que eu vou dizer. Em nossa sociedade, há muitas pessoas precisando de ajuda espiritual e material. Então, nós, juvenis, a gente precisa, nós seres humanos, precisamos, nós temos essa necessidade espiritual e material. Nós precisamos um dos outros. Algumas famílias passam por necessidades extremas e precisam de alimentos, outros de roupa, de moradia, de remédios. Tem pessoas que têm a saúde debilitada. Então, nós devemos amar uns aos outros e observar essas necessidades uns dos outros. Tem pessoas que precisam de empregos, de alguma oportunidade. Quantas pessoas já foram ajudadas aqui em nossa igreja, né? O irmão tal está precisando de emprego, aí vai um lá, indica, ajuda. Isso é amor fraternal, isso é praticar boas obras. Então, vamos ficar atentos aos detalhes da nossa lição. As demandas sociais existem, mas será que a igreja tem alguma coisa a ver com isso? Nesta lição, vamos aprender que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala muito sobre isso de uma forma que você nem imagina. Então, vamos lá, o nosso primeiro ponto. Eu vou ler e o nosso professor aqui vai explicar. Eu acho. Tá bom? Igreja primitiva. Como que era a igreja primitiva? Como tudo começou? A gente sabe que desde antes de Jesus vir à Terra, já se falava de Deus. Desde o Jardim do Éden, né? E gerações, e foi passando tempo e tempo, e já existia pessoas que adoravam a Deus, que ouvia Deus falar. Porém, a igreja primitiva, ela começou mesmo assim, aquele fogo, aquele poder lá em Atos. E nós vamos estar aqui como exemplo, vendo vários trechos da Bíblia falando sobre esse povo que começou lá em Atos. A igreja foi fundada por Jesus Cristo com uma missão bem específica: pregar o evangelho a toda criatura. Está em Mateus. O livro de Atos nos relata que Jesus ordenou que os discípulos esperassem o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. Então, onde começou? Na descida do Espírito Santo. Ali começou. Antes o povo reunia, eles oravam, eles ouviam Jesus falar enquanto Jesus estava aqui na terra. Antes de Jesus nascer, eles também já oravam, já falavam com Deus. Mas Jesus falou assim: olha, vocês vão lá, vão orar e vão ficar lá até descer sobre vocês o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não haveria nenhuma condição de haver um crescimento tão exponencial como houve, né? Nós vemos que ali Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, ele fez uma pregação maravilhosa, onde milhares de pessoas, olha só, começou com o quê? Com 120 pessoas ali reunidas no cenáculo, né? O que é o E poder depois de Deus, hein? da vinda do Espírito, né? Olha o que aconteceu, milhares de pessoas se converteram, né, ao cristianismo. Quem sabe você, juvenil, pode ser como Pedro, ser usado desta forma, de tão cheio de Deus, ao ponto de milhares de pessoas virem até Cristo através da vida de vocês. E não teria, e não teria como a igreja crescer se não tivesse acontecido a partir de Deus este primeiro grande avivamento na história ali do Novo Testamento, né? Nós sabemos, e nós já estudamos, que o avivamento já aconteceu várias vezes no Antigo Testamento, mas este momento de Atos ali foi a causa, o motivo, a razão da igreja crescer maravilhosamente. E a igreja não teria condição de sobreviver se não fosse por meio desse poder. Olha, a gente vê como que a igreja foi perseguida, né? Sem o poder de Deus, nada não podemos suportariam. Vamos continuar a nossa leitura, que eu quero que você leia aí,
para apenas depois disso iniciar a pregação do evangelho. E assim eles fizeram. E em determinado momento ocorreu o advento do Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo. A gente já conhece, nós acabamos de falar também. Imediatamente após essa experiência, Pedro fez a pregação, qual o pastor falou aqui, e todos estavam ali, né? De maneira que, de um dia para o outro, o número de cristãos cresceu aproximadamente, gente, muito, porque eles eram 120 pessoas. 120 pessoas. E muita gente se converteu naquele dia, de forma que em pouco tempo o número de cristãos passaram de milhares. Atos 4:4. Quem está com a revista aí, acompanhe. O crescimento da igreja primitiva foi explosivo, poderoso e realizado pelo próprio Deus. Eu frisei aqui, marquei na minha revista, porque lá no final da revista tem umas perguntinhas. Quem foi o responsável pelo crescimento da igreja primitiva? Resposta dada aí, copie quem não respondeu. A responsabilidade foi do próprio Deus. Ele deu o crescimento. Ele é o dono da obra, ele dá o crescimento. Agora, quem faz a obra? Nós, usados pelo Espírito Santo. Usados pelo Espírito Santo. Quer continuar essa leitura? Vamos continuar no ponto 2 aí. Agora a gente vai entrar no ponto da responsabilidade social, que vocês vão entender agora. Porque a igreja, ela para ter uma responsabilidade social, primeiro foi avivada por Deus. Primeiro foi cheia do Espírito Santo. E nós só podemos fazer qualquer coisa se formos cheios do Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar a Deus, nós temos que buscar do céu o avivamento das nossas vidas, né, das nossas almas, para que possamos fazer alguma coisa para Deus. É impossível fazer qualquer obra sem o poder de Deus em nossas vidas. Aqui na revista, antes da gente entrar na responsabilidade, aqui só para vocês não pensar que era uma mágica. Orou, foi cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e daí começaram. Não, eles eram doutrinados, eles eram ensinados, eles viviam em comunhão e continuaram em oração. Eles tinham uma vida contínua de oração, eles tinham uma vida contínua de meditar na palavra de Deus, de receber os ensinos, de serem doutrinados e viver em comunhão. Eles não viviam isolados, eles viviam em unidade, em comunhão. Eles estavam sempre juntos, sempre congregando. Eles... Não é assim, eu vou me converter, vou orar, vou jejuar, vou ler Bíblia em casa, vou ficar quietinho em casa. Não! Nós devemos estar juntos, unidos. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. O cristão, ele deve viver em união, em comunidade. E eles eram ensinados dessa forma. Lucas também relata, né, que os apóstolos de Jesus enfrentaram muitas perseguições, como você já disse no início, e eles tinham dificuldades internas e externas. Não era uma vida fácil, né? Eles passaram por dificuldades. Agora sim, que vocês sabem que eles tinham que estudar a Bíblia, eles aprenderam, eles vinham em comunhão e oração, sempre vamos ver a responsabilidade. Isso aí. A gente tem que voltar lá no passado, na época do primeiro momento ali de Atos, da igreja primitiva, e a gente percebe, pela história, que não havia, antigamente, o apoio do Estado, a ajuda do Estado, como existe hoje, né? Hoje existe, as pessoas, as mulheres, por exemplo, quando os maridos morriam, elas ficavam totalmente sem nenhuma condição financeira, porque sem ninguém para ajudá-las. Não trabalhavam as também, mulheres né? não trabalhavam. E o Estado não tinha nenhum recurso que pudesse ajudar as esposas, as viúvas, né? E da mesma forma, as pessoas que tinham algum problema físico que impossibilitava elas de trabalhar, o governo não existia, o INSS, né? Que hoje tem ajuda, para né? ajudar essas pessoas. Então, essas pessoas ficavam desprovidas de tudo, de todo sustento. E ali na igreja primitiva, nós percebemos que houve a preocupação dos apóstolos
para que houvesse um cuidado dessas viúvas, dessas pessoas que eram incapazes. Então, a igreja se reuniu como uma forma de estar ajudando essas pessoas. Isso é responsabilidade social, né? Claro que não era chamado dessa forma no passado, mas eles tinham essa preocupação de estar ajudando essas pessoas que não era ajudado pelo Estado. Não existia aposentadoria, né? As pessoas envelheciam e ficavam largadas à margem da sociedade. Então era necessário, né, que a igreja pudesse, e a igreja ajudou nesse sentido, né? Foi a igreja que trouxe essa responsabilidade. Hoje nós temos aí o INSS, nós temos o Estado que auxilia, mas de onde surgiu tudo isso? A igreja que trouxe, de onde originou isso, foi a igreja que trouxe essas ajudas, né? Essa preocupação de estar ajudando essas pessoas que não têm condição de estar trabalhando, de estar produzindo. É interessante que a gente já ouviu aqui, a gente já aprendeu com o pastor também, né? Como que a igreja influencia a cultura, a sociedade a mudar muitos hábitos, né? Porque antes o poder político não se preocupava com isso, eles não tinham essa responsabilidade. Mas a igreja que começou, olha como é lindo, irmãos. Olha, juvenis, como vocês, essa nova geração, são importantes entender. É muito importante vocês entender que vocês, como cristãos, como cidadãos e conhecedores da palavra, vocês podem mudar uma geração. Olha que legal. O que nós podemos frisar também aqui, deixar bem claro, é que existe o ponto de você ajudar alguém, né? Isso é importante. Já também, até sei o que ele vai falar. E também é uma questão de você pegar e deixar a pessoa mal acostumada, né? A gente tem que olhar por todos os ângulos, né? Essa questão da responsabilidade social, porque muitas pessoas elas se acomodam, né? Já tem alguém me ajudando. Todo mês eu ganho uma cestinha básica. Exatamente. Então eu vou trabalhar. Eu vou comer um lanchinho, meu amigo paga para mim. Tipo assim, né? Tudo bem. Eu sempre brinco assim, eu sou muito boba, assim, eu acho que é fácil porque eu acabo, tenho coração mole e acabo cedendo e ajudando. Mas, às vezes eu paro para pensar, peraí, será que eu estou dando peixe já pronto, assado? Porque nós temos que cuidar um dos outros, mas nós também temos que ensinar a pessoa a pescar, limpar o peixinho, né? Preparar a muquequinha e ainda convidar a gente para ir. Isso é amor. Isso né? é amor, é ensinar. Então, não é você pegar e fazer promessas e ajudar e fazer com que essa pessoa seja eternamente seu dependente de você. Isso não é amor. A gente não está aqui nessa lição, mas se a palavra dependente me lembrou, porque existem pessoas que são dependentes emocionais, né? Tem gente, juvenil, eu acho que vocês não conhecem essas pessoas nesse estilo, mas vocês sabiam que existem pessoas que gostam que o outro sempre depende dele? Essa dependência de estar sempre ajudando, para ele se sentir bem, porque ele é bonzinho, porque ele está sempre ajudando. E existe o dependente que sempre quer ajuda. Então, juvenis, olha como maravilhoso é. A gente tem que ser bom, ter um bom coração, amar o próximo, aprender a dividir, aprender a compartilhar, a desejar o bem para o próximo. Agora, nós temos que tomar cuidados, a não deixar as pessoas mal acostumadas, como o pastor disse. Não é que você vai ser mal, não, só vou ajudar uma vez e não ajudo mais. Não, você vai ajudar enquanto precisar, a pessoa precisa de você. Porém, nós temos que tomar muito cuidado. Então, a melhor forma é trazer essa pessoa para Cristo. Exatamente. Porque o Espírito Santo, ele se encarrega de fazer essa mudança, de tirar a preguiça, de abrir portas, porque às vezes a pessoa é muito trabalhadora, muito dedicada, mas as portas estão fechadas, mas o Espírito Santo, ele abre portas. E estar atento a ajudar aquela pessoa que às vezes ela não teve uma oportunidade. Né? Exatamente. E tem aquelas pessoas também que acham que a ação social, de você ajudar alguém, vai trazê-la para a igreja. Não, eu vou dar uma cesta básica, eu vou fazer alguma coisa para essa pessoa, para que essa pessoa venha para a igreja. Olha só, a igreja primitiva, ela pregava, o evangelho de Jesus Cristo era pregar, né, o arrependimento de pecado. Então, a evangelização é a pregação do evangelho. É a pregação para que o pecador se arrependa. Então, não é
a missão social, não é a ação social que vai trazer as pessoas para a igreja. Então, nós devemos ir falar de Cristo, devemos ser cheios de Deus para que possamos falar de Deus às pessoas. Depois de sermos, eu, pastor Ednilson, outras pessoas, vocês, nós, todos nós, sermos cheios de Deus, transformados pelo Evangelho de Cristo, aí sim nós vamos fazer as boas ações, nós vamos fazer a obra social. Por causa de uma ação que Jesus já fez em coração. nós. Muito bom. Porque nós já recebemos essa mudança em nós. Cristo já nos transformou, já agiu em nós. Aí agora nós vamos agir fazendo essa boa ação para as pessoas. E a importância do amor fraternal? Então Nós já vamos estamos lá. finalizando, Eu né? quero fazer uma dinâmica com vocês, agora no final, nesse ponto final da nossa aula. O que é o amor fraternal? Você vai falar, tá? E eu vou ilustrar para você, aluno. Eu gosto, né, de ilustrar para vocês, sabe? Porque tem gente que só aprende com desenhos. Então, Vou desenhar, né? se o que eu falei aqui foi em vão, você não entendeu nada, claro que eu vou te pedir para ler a revista e meditar para que você possa entender, se você não conseguiu aprender com a gente falando, mas eu trouxe uma outra forma de aprendizado. Aqui nós temos 2 isqueiros. Espera aí. Opa! Oh, não está acendendo. Ah, diminui o ar aí. Ó. Então, olha o foguinho. Tá vendo o foguinho aqui? Será que dá para ver? Deixa eu Peraí. acender esse negócio. Ixi, esse aqui É já o contrário. Ah, é porque a pessoa é canhota. Olha o foguinho aqui. Tá vendo? Os 2 foguinhos. Então, os 2 isqueiros é 2 pessoas. São 2 pessoas cheias de Deus. Elas têm o amor fraternal. Elas têm Cristo em sua vida. Elas estão cheias do poder de Deus. Olha, tem até fogo na vida delas. O azeite está transbordando. Elas estão uma bênção. Pensa aí, você juvenil, uma bênção na casa do Senhor. Só que em algum momento alguém começou a te ferir com palavras, com ações, ou você também começou a se afastar do seu amigo, do seu irmão, porque nós estudamos que eles viviam em união, eles estavam sempre juntos, um ajudando ao outro, porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. E esse nosso amigo aqui, começou a se afastar. E quando ele começou a se afastar, eu coloquei esse copinho aqui para ficar mais fácil. No que ele começou a se afastar, não sei se você está vendo aí, acredito que sim, ele começou a se esfriar. Ai, que medo! Agora, ele se apagou. Acabou. Ele não acende mais. Nem dá aquele brilhozinho, né? A faísquinha. Nem uma faísquinha. Não acende. Nossa, ficou frio mesmo. Apagou. Mas, e agora? Não tem mais unção, não tem mais a presença de Deus, não tem mais o brilho, o calor que arde dentro dele, que faz ele ter aquela chama no coração de querer fazer as coisas para Deus e o bem ao próximo. Mas quando esse aqui, que ele ainda está aceso, ele ainda está queimando, ele ainda ama, ele tem um amor fraternal, ele se aproxima. Esse se afastou. Lembra que quem se afastou foi esse. Ele se aproxima. E quando ele se aproxima, o fogo acende no outro, porque ainda há algo dentro dele. Ainda não acabou totalmente, mas ele estava se afastando. Então, nós devemos estar juntinhos. Para vocês, como um teste, o último teste, tá? Ele se mergulhou totalmente na frieza espiritual, na falta de amor. Ele se afastou totalmente. Agora, se você ainda está aceso com a chama ardente no seu coração, você não vai abandoná-lo. Olha, muito bem, obrigada. Você não, é porque eu não aguento segurar.
Você não pode se afastar dele, você tem que se Só segurar, aproximar Olha dele. só. Porque o Espírito Santo ainda faz mudança, o Espírito Santo ainda enche, ainda transforma. Ele não desiste de nós. Exatamente. Só que nós temos que estar disposto a ser o instrumento. Então, você, juvenil, está disposto? A prática do bem é um princípio cristão. A prática de ajudar alguém é um princípio cristão. De se aproximar, né? De cuidar. De cuidar, de querer ajudar. Isso aí sempre é um princípio cristão, né? Quando nós falamos muitas coisas boas, vem do cristianismo, né? É isso aí, eu acho que já falamos Para a gente alguma coisa pra concluir a entender, nossa vamos concluir, aula, né? porque vem aí agora uma dinâmica, mas antes da dinâmica, vocês já ofertaram? Nós não ofertamos Não ainda. nos falamos da oferta. Bora ofertar. Depois da oferta, nós teremos uma dinâmica com vocês, alguns juvenis participando, sobre servir. E nessa dinâmica, eu não vou falar na dinâmica, então vocês vão ouvir agora para entender. Nessa dinâmica, vocês vão ver a diferença de servir. Como você está servindo, eu quero que você preste atenção e você vai se avaliar como você está servindo o seu irmão. Vamos lá para a dinâmica, enquanto você vai ofertar agora. Quer concluir alguma coisa, pastor? Eu só vou ler a conclusão aqui bem rápido. A preocupação com os necessitados é uma pauta bíblica, está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A igreja primitiva ela pregava o evangelho, entendia a necessidade dos irmãos, e nós também devemos praticar o amor fraternal, praticar as boas obras, demonstrar a nossa fé em Cristo através das boas obras. Amém. Amém. Vamos ouvir um louvor e ofertar. Enquanto você ouve esse louvor, você vai ofertar. Logo após o louvor, nós estaremos aí com a nossa dinâmica sobre o servir. Vamos lá para o louvor e ofertar, hein? Oferte na casa do Senhor, seja participante dos 1000 valentes. Assista aí o vídeo enquanto você oferta, mostrando esse lugar maravilhoso, que esse lugar pode ser nosso. Basta você contribuir participando aí dos 1000 valentes. Nós temos aí várias ferramentas para você contribuir com a casa do Senhor. E olha, isso também é uma boa ação social. Porque Verdade. este lugar é um lugar que está pronto para receber todas as pessoas. Nós temos aqui um lugar, um campo para diversão. Nós temos cozinha, nós temos dormitório, nós temos muita coisa boa aqui e espaço para acolher muita gente. Então, faça sua boa ação nesta manhã e oferte na casa do Senhor. Vamos lá? Deus de maravilhas, Senhor que podes, teu reino não tem fim. Maravilhas que já fez em maior medida, tu farás novamente com toda prisão e muro vai ao chão, montanhas moverão, em ti tudo se faz possível. Não há corpo morto diante da ressurreição, toda alma ganha salvação, em ti tudo se faz possível. A mais escura noite Deus já iluminou, Ele já iluminou, Deus do avivamento. A esperança nasce, a morte Ele parou, a guerra já ganhou, Deus do avivamento. Levantou-se em vitória, está sentado para sempre no trono. O que devo temer? O que já venceste? Confiarei somente em ti. Toda prisão cante, toda prisão e muro vai ao chão.
E hoje eu trouxe aqui algo especial para servir vocês. E assim, uma coisa que todo mundo gosta, né? Quem não gosta de água? Então, eu vou servir água para nossa querida amiga Rafaela. Viu esse copo grande aí? Tá cheio, Rafaela? Tá cheio. Tá quase, né? Não é quase cheio, mas tá cheio. Davi, vocês estão com muita sede? Bastante. Eu tô. É? Vou dar esse meio copo pra você. Peraí, quem mais que falta aqui? Você tá com uma carinha boa, vou deixar um copo assim melhor. Lívia, abre a boca. Lívia. Sara. Quer mais água, Lívia? Eu quero. Gente, e aí, quer mais água? Quer? Quem quer mais água? Quer? Quer mais água? Não vou dar não, vocês vão ficar com sede. Quer? Quer não? Quer mais água? Deixa eu ver mais pra tu. Eu quero. Não dá pra ir. Gente, olha só. Como que vocês estão servindo? Estão servindo como eu? Super mal. Um copo diferente para um copo deixando o outro com sede, um quer água, o outro não quer, e insistindo, dando água na boca, a pessoa com muita sede, dando um golinho de água para a pessoa. Como vocês estão servindo na casa do Senhor e na missão social da nossa igreja? Fica aí o pensamento para vocês, façam uma autoanálise e avaliem a vida de vocês. Vamos dar tchau? Tchau! Agora que vocês ofertaram, contribuíram, participaram aí dessa boa ação, assistiram esse vídeo, como servir. Como você está servindo? Você está servindo mais ou menos ou com amor? Vamos para o nosso bate-papo? Nós convidamos aí pessoas ilustres para falar um pouco da ação social da nossa igreja Marcos do Evangelho. Então, bora lá para o vídeo. Vai ser muito bom, vamos ouvir. O nosso bate-papo. Tchauzinho, vejo vocês no bate-papo. Ei, pessoal, tudo bom? Alunos, estou aqui, gente, com essas pessoas ilustres aqui. Olha os convidados. Dê um tchauzinho para eles, gente. Olha, essa turma, pastor Jairo, presbítero Marcelo, nossa querida irmã Renata Carvalho. Gente, só gente importante aqui hoje para participar da aula de vocês. Olha como vocês são importantes, tá vendo? Trouxemos só gente grande para falar com vocês nesta manhã. E junto com esta equipe linda que está aqui hoje, sejam todos bem-vindos, nós temos duas alunas que elas vieram assim, cheia de vontade para fazer perguntas e elas estão afiadas, hein? Estão prontos? Prontíssimo. Então, essa turma é de 15 a 17 anos, tá? Então, vamos ver o que eles vão perguntar para vocês. Nós estamos estudando sobre a missão social da igreja. Então, estão preparados para a pergunta? Bora lá. Vamos começar Perfeito. com a nossa querida aluna Rafaela. Rafaela, dá um oi lá para a turma. Oi, Juvenis, tudo bem? Paz do Senhor. A minha pergunta hoje é para o presbítero Marcelo. Marcelo, o evangelismo é a missão social da igreja para a salvação dos homens. Quais benefícios e impactos pode causar nas obras sociais? Excelente pergunta, Rafa. Pai do Senhor Jesus, Juvenis, é uma honra estar com todos vocês nessa EBD. Então, dentro dessa pergunta aí, né, o evangelismo, ele vem com uma função de resgate, né, da sociedade. E todo o impacto social que nós temos hoje, né, é devido à queda do homem. Então, tudo que hoje nós temos de trauma na sociedade, de faltas na sociedade, é devido a algo que já se perdeu, né, no passado. Né? A gente precisa voltar ao início para a gente entender, até mesmo onde nós pretendemos chegar com o evangelismo também. Né? Então, o homem ele era imortal, não havia fome, não havia dor, não havia o suicídio, não havia a morte. E hoje, com a queda do homem, né, que trouxeram todos esses impactos, né, na sociedade que nós vemos hoje, que é de dor, que é de angústia, que é de fome, tudo que nós citamos e muito mais. Né? E aí entra agora a missão da igreja para pregar o evangelho, né? Aí evangelizar, anunciar uma mensagem de resgate que é
a missão principal, dentro que você já afirmou, né? Por isso que eu falei que é muito boa a sua pergunta, porque a principal missão da igreja, né, do evangelismo, né, é anunciar o evangelho, né, a vinda de Cristo, né, para onde que nós vamos, né? E lá sim, nós vamos como quais os impactos sociais, só de pensar o que nós teremos no céu. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não terá mais fome. Então a gente já vê já os benefícios, né, futuros, mas falando aqui dos benefícios presentes, né, quando nós saímos para evangelizar, né, nós vamos alcançar aquilo que é a base da sociedade, que é a família. Então, Marcelo, a gente estava estudando aqui, antes, né, desse quadro maravilhoso aqui com vocês, a gente estava estudando com eles a lição e a gente pôde ver que o Evangelho faz isso, né? Cristo, ele veio para isso, para nos transformar, para nos resgatar, porque estávamos perdidos, né? O pecado nos trouxe a morte, a perdição, e a gente foi se perdendo. Tantas qualidades que Deus nos deu ao nos criar, com o passar do tempo, a gente foi cada vez piorando. Então, o homem não está evoluindo, na verdade, ele está evoluindo, está cada dia mais indo ao abismo. E Isso. o Evangelho faz isso. Exatamente. Né? O evangelismo está levando Cristo às pessoas, né? Isso, ele tem esse poder, né, de aproximar a sociedade de Cristo, né? Ele tem uma mensagem consigo, né? E o interessante é que nós não fazemos essa obra de uma forma humana, nós fazemos essa obra de uma forma sobrenatural, né? Há um poder, né, vindo de Deus para fazermos isso aí e alcançar a família, né? Que o objetivo é a salvação, né, do homem, né, a salvação da família, né? Olha que impactos sociais isso pode alcançar. Uma vez a família alcançada pelo Evangelho, pelo poder de Deus, eu sendo alcançado, uma outra pessoa sendo alcançada, então o marido ele se torna o homem se torna um melhor marido, um melhor pai, né? A mulher uma melhor mãe, né? O filho, né, ele se torna um filho obediente, né? Porque o Evangelho ele traz consigo todas essas coisas. Então, né? O poder de Deus que nos transforma, nos incomoda, né? Nos enche de uma tal forma que nos incomoda e a gente não consegue ficar parado. É isso, Marcelo? A gente quer levar esse amor, esse evangelho às outras pessoas. Então, dessa forma, também está impactando a sociedade, a comunidade. É isso? Perfeitamente. Então, Rafaela, muito boa essa pergunta. A gente aprendeu bastante. Amém, e você, amém. Sara? Qual a pergunta que você tem? Para quem você vai fazer? Bom, eu quero aproveitar que a gente está aqui, todo mundo praticamente com a camisa do Rolitinhos. Eu quero fazer um convite para o dia 21 e dia 22 de abril, que vai ser o nosso Rolitinhos. E vou direcionar a pergunta para a Renata. Renata, como que o Rolitinhos pode ser uma porta aberta para a comunidade local? Muito bem, Sara. Primeiramente, agradecer aos juvenis, professora Flávia, essa oportunidade de estar aqui com esses meninos lindos e essas meninas lindas, aprendendo um pouco mais em torno da palavra de Deus. Pegando o gancho, né, no que o presbítero Marcelo falou, o mundo é esse campo aberto e a igreja é essa que vem para fazer essa colheita de almas, né? Jesus já chama Pedro dizendo para ele que ele seria pescador de homens. Então, nós temos um chamado, um ide para proclamar o evangelho e resgatar almas do pecado, né? E isso em qualquer faixa etária. O Holy Teens, ele vem para uma faixa específica porque durante muito tempo na igreja havia um hiato, ou seja, uma faixa etária que não era tão alcançada com um trabalho tão específico, principalmente no que tange ao trabalho de libertação, ao trabalho de cura mesmo, voltado para essa área, o que traz mais interação entre eles. Hoje, a gente tinha um quadro, né, de muitos desses jovens adolescentes um pouco perdido, às vezes dentro da igreja, mas se sentia acuado, às vezes não tinham assuntos comuns dentro da realidade deles. E hoje a gente está vendo que o mundo, a mídia em si, ela tem tido eles como alvo. Então, enquanto eles estavam sendo um público esquecido no meio da igreja, né, em muitos casos, o mundo, eles eram o alvo de maior investimento da indústria cinematográfica, jogos, filmes. Então, você veja, né, festas hoje, por incrível que pareça, eu achava que não era, mas o público juvenil é um dos públicos mais que são atraídos. Os shows que mais lotam não são um show de adultos. É shows que trazem hoje um Justin Bieber, uma pessoa que seja dessa Mariana Grande, que são pessoas dessa faixa etária. Tendo em vista isso, quando você consegue hoje alcançar, você cura depressão, transtorno de ansiedade, esquizofrenias. A comunidade tem o prazer de ter contato com a libertação, que a gente entende que muitos dos adolescentes hoje estão ou possessos literalmente pelo inimigo ou
oprimidos também. Então, a gente trabalha entendendo que a gente luta contra forças malignas para trazer esses adolescentes de volta, através de um trabalho de consagração de toda a igreja, e pregando a verdade do evangelho e inserindo eles em programações típicas para a sua idade. E isso atrai outros jovens. Quantos jovens nós temos aqui na igreja que chegou também, pessoas que levaram também para as suas igrejas através desse trabalho do Holy Teens, entendendo que o adolescente tem um lugar todo especial no coração de Deus e, por que não agora, ter no coração da igreja. Glória a Deus, Rick. Deus despertou isso no seu coração, né? Fez nascer isso em você. E, assim, a gente que está aqui falando diretamente para essa idade, eu acredito que agora, a partir de hoje, cada um vai se comprometer de trazer mais do que 5. Porque eles são fortes, eles são corajosos. Porque eu vejo quantos, como você disse, nessa idade, indo para shows e virando à noite. E eles fazem questão de pagar para o colega, ir buscar, não olham a despesa porque eles querem que o amigo vá. Então, que dirá nós, né? Que temos o evangelho que transforma, que muda, um evento de graça que a igreja está promovendo. Nossa irmã Renata tem se dedicado já há um bom tempo. Tem quanto tempo, Rei, que a gente está com que você está organizando esse evento? A terceira edição do Holy Teens é um trabalho que nasceu da dor, justamente para isso, para atender não só a comunidade local. O pastor Jairo sempre teve essa ideia, né, pastor, que isso fosse um celeiro para também levar para as outras igrejas o trabalho voltado, entendendo com o que se luta. Durante muitos anos a igreja fez entretenimento apenas, né, para adolescentes, mas nós passamos a entender o nível da guerra. Né? Então, trazendo de voltas e ver os jovens e adolescentes como vocês, e ver experiências que vocês estão vivendo em Deus. Gente, vocês precisam ter no coração o desejo de levar mais outras pessoas. Então, convide pessoas para o Holy Teens. Pastor Hernani tem sido grandemente usado, estará conosco dia 21 e dia 22 de abril. Será um evento gratuito e nós, por favor, somos responsáveis por convidar pessoas. E se você não convidar ninguém, não é possível. O que Deus fez na sua vida precisa ser levado a mais pessoas. Então, você, juvenil, que está assistindo essa EBD, você está convocado a compartilhar esta aula com todos os seus amigos. Nada de ficar com vergonha. Não vou mandar para ele, porque ele não vai. Você vai encaminhar esta aula para todos os amigos e vai convidar, né, Renata, para estar aqui no Holy Teens, porque isso é a missão da igreja. É uma das missões, é um dos objetivos nós como cristãos. Agora, fala, Marcelo, você quer falar? Renata, já a questão que nós estamos falando de convite, né? No projeto Resgate, nós já estamos com quase 1.000 jovens e adolescentes cadastrados. Ou seja, e já estamos orando, né? Já é o início de um público para vir para o Holy Teens. Então, gente, aproveita esses convites aí que vocês... esses nomes aí que vocês já fizeram o cadastro. Eu posso lançar um desafio? Eu posso lançar um desafio? Lança aí. Olha lá, hein, gente, desafio da Rafaela. Todos os juvenis estão convocados a inscrever todos os seus amigos, colegas de classe da escola no projeto Resgate. Tem que se comprometer a orar todos os dias por eles. É grande. Olha, maravilhoso. Vai ter um QR Code aí embaixo. Aí, vai ter o QR Code aqui na tela, o link na descrição. Não esqueça. Vamos ganhar essas escolas, hein? Tá vendo, hein, pessoal? Colega de vocês lançando desafio e nós vamos cobrar, né, Rafa? Isso aí. Agora o pastor Jairo tá aqui quietinho, gente. Ele é o nosso pastor Meu presidente. Deus, ele tem a palavra para um assunto muito sério, que eu não sei se vocês têm dúvidas, mas as minhas foram esclarecidas hoje e eu quero compartilhar com vocês. Pastor Jairo, a nossa lição fala sobre a missão social da igreja. E quando a gente vê esse título, a gente pensa em alimento, em moradia, em emprego. O que o senhor tem para dizer para a gente? Além disso tudo que foi falado aqui, através do presbítero, da nossa irmã Renata, o que o senhor pode falar para a gente? Uma das missões da igreja, nessa área social, que a gente ouve falar somente na alimentação, na moradia, o que o senhor pode falar para a gente? A visão social da igreja, ela tem duas dimensões, né? Ela tem, primeiro, a dimensão espiritual, que é a dimensão principal da igreja, que é a dimensão do comando, né, do ídolo de Jesus, que é pregar, discipular e batizar. E, como consequência desse amor, a igreja também pode ajudar e deve ajudar. Paulo diz que a igreja faz o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos irmãos. Então, ela também trabalha, por exemplo, ajudando principalmente os irmãos da igreja em suas necessidades. Há algumas igrejas que têm um porte maior, né, que têm maior habilidade e têm financiamento para isso,
Tem, por exemplo, asilos, né? Tem casas de recuperação que ajudam, né? Muita gente nesse processo, que é um trabalho muito legal. E os pastores locais decidem isso e fazem o investimento e às vezes conta, né, com uma ajuda externa para poder fazer esse investimento. Mas são eventos, assim, vamos dizer assim, mais específicos. Mas as escrituras tratam mais daquele evento, como o Tiago diz, né? Não adianta nada chegar para esse irmão, orar para ele, dizer que Deus é com ele e deixar a barriga dele vazia, né? Ou seja, é lidar com aqueles problemas emergenciais. Por quê? Porque a igreja não é uma visão assistencialista, né? Como é o governo, todo mês dá um salário, né? Não é isso. A igreja ajuda as pessoas numa necessidade emergencial, né? Ela não consegue prover aquele alimento de outra forma. Ela está vivendo aquela necessidade e ela precisa daquela ajuda. Então ela ajuda, né? Numa alimentação, ou em outra necessidade qualquer que precisa ser feito. E às vezes, por exemplo, dá uma chuva lá, cai a casa do irmão, né? Então a igreja se reúne, todos os irmãos, né? E eles juntos, eles vão lá, constroem e conseguimos os materiais e fazemos isso. Mas é uma ajuda emergencial. Então nós, como irmãos que temos o amor fraternal, né? Nós devemos sim se preocupar e cuidar um dos outros no caso de emergência, de uma necessidade. Isso. Porque também existe, né, pastor, pessoas que acostumam, né, receber aquela ajudinha, aí vai acostumando, aí fica vivendo pela fé, né, pastor? É isso aí. Sempre ganha cestinha, um negocinho, uma coisinha, outro agradozinho. E continua. O que o senhor acha, pastor? Legal isso? A igreja tem que ficar atenta com isso? Tem que ficar. Porque esse é o problema, criar, até mesmo as instituições sociais fazem isso, né? São ajudas emergenciais, porque se a igreja ficar ajudando as pessoas de forma que elas não precisam, quando para de ajudar, elas vão embora da igreja, né? Elas estavam lá por causa daquela ajuda. E aquela ajuda que elas têm, muitas das vezes, acaba fazendo com que as pessoas se acomodem, né? Não trabalhem, né? Não procuram fazer alguma coisa para poder ter uma renda. O ditado, né, pastor, que tem gente que quer o peixe já pronto, isso, né? Isso. Tem que ensinar a pessoa a pescar, né, pastor? Quer ver? É muito comum as pessoas que são ajudadas hoje na igreja, mas não ajudam. Por exemplo, existem irmãos que você faz um retiro, e aí, não posso pagar, então a igreja cobra. Vai lá e paga, né? Ou dá um jeito de resolver para os irmãos não pagarem. Por incrível que pareça, grande parte desses irmãos nem sequer ajudam na cozinha, né? Não oferece uma isso. ajuda. E são os que reclamam de tudo depois. Não gostei da comida, não gostei daquilo. Todo mundo achou maravilhoso, mas eles... Então, para você ver, então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aquelas pessoas e aquelas igrejas que fazem um grupo de pessoas, vão para a porta de hospitais, para a rua, no meio dessas pessoas, né, viciadas e tal, leva alimento de madrugada. E eu não sei, mas elas devem crer que aquilo está surtindo algum efeito. O que o senhor acha disso na questão da salvação daquelas pessoas? Assim, eu já fiz muito isso, né, Flávio? Eu mesmo comprava verdura, eu tinha muitos amigos na Ceasa, então todos eles me davam verdura, a gente fazia aquele sopão e distribuímos em Campo Grande para as pessoas. É louvável, é muito bom o processo, mas não é isso, né, uma estrutura prioritária da igreja. Primeiro, precisa evangelizar esse pessoal, né, e pregar pelo evangelho. E segundo, que, por exemplo, no que diz respeito aos mendigos de Campo Grande, que é a nossa cidade, né, a prefeitura tem uma casa para eles morarem, onde eles vão ser acompanhados psicologicamente, espiritualmente, onde eles vão ser redirecionados para o trabalho. A maioria deles não querem, porque nessa casa não pode fumar, não pode consumir drogas. Então, eles estão lá porque eles não querem se submeter a um comportamento de trabalho, eles não querem ser restaurados, ser reencaminhados para o trabalho. Então, a igreja faz um desserviço a Deus e ao Estado quando ela começa a alimentar esse pessoal que não quer uma ajuda para sair daquilo. Agora, é louvável, né, distribuir sopa, não só para quem está na rua, né, para outras questões. Então, nada contra isso. Mas eu acho que a igreja, que se ela for sábia, ela vai investir
Já que ela quer ajudar socialmente, ela vai trabalhar numa questão que o resultado seja mais preciso e ajudar quem realmente precisa, né? Auxiliar as pessoas para que elas possam realmente... Por exemplo, né? É muito comum na igreja, isso acontece, né? Os irmãos têm filhos, né? Então eles compram um enxoval. E sempre que uma outra irmã mais simples está grávida, as irmãs pegam todas aquelas roupas e dão para os irmãos mais simples, da cama, da guarda-roupa. Então, ou seja, aqui na igreja eu acredito que ninguém até hoje tenha feito enxoval, porque um passa para um, passa para o outro e vão usando. Isso é muito legal, né? Então eu fico muito extraordinário, né? Como também ajuda outras pessoas mais fora da igreja, mas a ênfase é mais aos irmãos, porque a comunidade conhece as necessidades um dos outros. Mas, por exemplo, né, eu tenho um sonho daqui na igreja fazer uma escolinha de futebol, né, para a comunidade. Eu tenho um sonho de colocar aqui uma aula de música para a comunidade, né? Isso demanda investimento, demanda professor e pagar salário para as pessoas poderem estar lá e fazer esse processo. Então, todos esses projetos vão vir com certeza e vão funcionar na hora certa, mas é coisa que as igrejas podem fazer, né? Uma escolinha de futebol, né, ajudando as crianças. E são projetos maravilhosos que vai atender a comunidade onde a igreja está localizada e as pessoas da igreja. Da igreja também. E vai ser uma forma até da comunidade conhecer a igreja e viver, né, conhecendo os outros em comunidade, fazendo aqui. Isso. O que a nossa lição manda, a missão social da igreja. Marcelo, você quer falar ou dirigir alguma pergunta ao pastor? Não, dentro da sua fala, né, do impacto, né, a questão um alimento, e qual o impacto disso na salvação, né? A gente vê, né, dentro do que o pastor falou, né, o que a Bíblia fala a respeito de Filipe, né? As pessoas foram impactadas no dia de Filipe pelo que ouvia ele falar a respeito de Deus, a respeito de salvação, e pelo que via. Já em João 3, Nabucodonosor, quando ele aborda Jesus, ele fala assim, que ninguém, o que impactou Nabucodonosor é porque ninguém fazia os sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Nunca foi por causa de uma marmita, Nicodemos, perdão. Ainda bem que estou do lado do pastor. Então, assim, lá em João 3, com Nicodemos. Então, irmãos, nunca foi, né, uma cesta básica, nunca foi uma cesta de café da manhã, nunca foi por causa de uma casa, embora tudo isso já foi explicado muito bem. Então, assim, sempre foi pelo que ouvia e pelo que via. Era o poder de Deus que resultava a salvação. Agora, as pessoas da igreja que têm necessidades, elas precisam também exprimir, né, falar de suas necessidades. Diz a Bíblia assim, comunicai uns aos outros as vossas necessidades. A pessoa está desempregada tanto tempo. E ela não tem, por exemplo, o alimento. Ela precisa comunicar, né? O secretário da igreja, né? Estou precisando de uma ajuda. E com certeza, imediatamente, né, a gente vai levantar uma oferta, vão ajudar no que precisa, né? Ou seja, isso é natural. E a nossa igreja tem isso, né, pastor? Tem. Todo mês é arrecadado uma quantidade onde os irmãos ofertam. Então a igreja sempre está pronta para ajudar quem precisa. E constantemente as irmãs... É só a pessoa comunicar, como o senhor disse, né? Constantemente as pessoas chegam, pastor, para a irmã Tatá, nem ela vai, cede, tem a minha liberdade para isso. Agora, tem gente que quer que Deus revele. Não vai revelar, ué. Porque quem está recebendo tem que ter a humildade de pedir, ué. Na oração não é assim? Né? Então, vai ajudar, com certeza. Temos que confessar e as nossas Agora, nem tudo dá para fazer, né? Há coisas que não tem como a gente fazer. A gente tinha uma irmã aqui que ela tinha um caroço aqui, né, na bochecha, ele é muito grande, né? Então, nós nos reunimos em um dia e a gente ajudou ela, né, a fazer, pagar a cirurgia dela. Nos reunimos, né, fizemos uns carnezinhos e conseguimos e ajudamos, né? Houve casos de pessoas que precisam de doação de sangue, então, né, todo mundo vai lá e ajuda. Só que há coisas que são limitadas, mas naquele que pode, que dá, que a gente consegue fazer, com certeza a igreja ajuda, né? Não é uma questão de proposta, vamos reformar a casa de todo mundo, né? Vamos dar cesta básica para todo mundo. Não é isso, né? A questão é ajudar. Mas agora, a própria estrutura da igreja é uma estrutura que promove o crescimento das pessoas, né? Elas têm um relacionamento interpessoal mais dinâmico, né? Elas crescem culturalmente e intelectualmente. Então, há uma tendência dessas pessoas se darem melhor no mercado de trabalho do que outras pessoas que não têm esse convívio de treinamento.
Então, naturalmente, um cristão é próspero. Ele vai ter, né? Ele vai estudar, ele vai... Você vê, vai ser liderança aqui, né? Ele vai ser líder lá. E vai, né, ele vai começar a se envolver. Então, a igreja promove uma estrutura de crescimento espiritual que em lugar nenhum do mundo tem. Verdade. Porque a atividade, nenhuma outra comunidade fora da igreja tem a relação de intimidade que tem a igreja, né? Eu vou compartilhar com os juvenis e com vocês, que eu, gente, lembrei disso aqui agora, eu vou ter que falar, gente, ao vivo aqui para vocês. Eu lembro quando eu era criança, que meu pai, adolescente, meu pai falava assim, temos que levar todos esses jovens para a igreja. Eu morava num bairro muito pobre. Flávia, me ajuda, vão sair levando todo mundo. E a gente fez um arrastão. E naquela época, uns 30 jovens aceitaram Jesus, se batizaram e tal. Meu pai falava assim, os que não forem para o céu, que não se converter de verdade, pelo menos vão ser boas pessoas aqui na terra. Vão aprender a trabalhar, vão estudar, vão aprender comportamento e tratar as pessoas bem. Então, o evangelho, se a pessoa não se converter de verdade, deixar Deus mudar o coração... A pessoa estiver na igreja, a igreja pode melhorar a pessoa. Até como pessoa, é verdade. Como pessoa. Pessoa, família. E o senhor está falando isso, eu lembrei do meu pai quando ele disse isso. Na e escola. é verdade. Muitos saíram da igreja, mas saíram homens, trabalhadores, honestos. Casados. Né? E não foi bom para a vida espiritual. Né? Eles não tiveram o que a Bíblia tem para eles, a palavra de Deus tem, a transformação. Mas realmente a igreja, ela tem esse poder, né? essa facilidade, através da Bíblia, ensinar as pessoas. Na verdade, não existe um pacote tão completo, né? Na estrutura emocional, profissional, interrelacional e pessoal de crescimento fora da igreja, né? Os níveis de embate, de crescimento, de envolvimento que a gente tem desde do nascimento das crianças até a fase adulta, se esse pacote fosse criado por uma empresa de crescimento pessoal, ele valeria hoje um valor milionário. Por quê? Porque o crescimento de uma pessoa dessas comunidades é algo absurdo, né? E ele sobressai, né? Isso, né? São tipos de profissionais que o mercado não tem a parte da igreja. O mercado tem que forjar, mas não forja. E normalmente, quando tem alguém, é alguém criado nesse ambiente de igreja, que foi forjado na relação interpessoal, de liderança, de grupo, de crescimento, né? De envolvimento, de preparo, que acaba produzindo nas pessoas um crescimento pessoal que ela não teria de forma nenhuma em nenhum outro lugar. Gente, olha só, tá tão gostoso, né, nossa conversa. Se pudesse, a gente ficava aqui aprendendo mais com esses homens de Deus, né, com essa pessoa aí abençoada, Renato, pastor Jair, tantas experiências, o Marcelo no evangelismo, muitas experiências, mas o nosso tempo acabou e cada um vai dar um tchauzinho, o pastor vai ficar com a palavra final, tá, pastor? Fazer uma conclusão, falar o que o senhor quiser e despedir dessa galera linda. Então, tchauzinho. Tchau. Todo mundo tchauzinho aí. Ficam com Deus. Deus abençoe. Compartilha a nossa aula. Pastor, fala aí para encerrar a nossa aula de hoje com a galera que está lá. Deus possa abençoar você possa encontrar um amigo, alguém próximo a você que tem alguma necessidade em alguma área e você ser a resposta de Deus para a vida dessas pessoas. Perfeito. Mas não esqueça, nenhuma ajuda social sobressai a salvação em Jesus Cristo. Devemos ajudar as pessoas e aproveitar esse momento para compartilhar com elas o alimento mais completo que é a salvação em Jesus Cristo. Eu posso orar? Eu ia pedir, pastor, para o senhor orar. Ora pra gente. Eu quero orar. Pelo amor de Deus, ora, pastor, para nossa galerinha que está aí, para a gente aqui. Deus, nós te louvamos por essa aula maravilhosa. Obrigado. Pelos debates que tivemos aqui. Graças. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos alunos, espectadores neste momento. Alcance cada um deles. Se algum deles estão passando por alguma necessidade, Senhor, em alguma área específica, nós pedimos que o Senhor possa supri-la. Se são irmãos nossos, que possam nos comunicar para que possam ser ajudados. E se são irmãos de outras igrejas, que também possam compartilhar com seus irmãos suas necessidades. Que o Senhor levante um meio e pessoas para suprir as necessidades daqueles que estão carentes, que são marginalizados, ó Deus.
E obrigado principalmente pelo alimento completo que é Jesus Cristo. Graças a Deus. Pelo Evangelho que nos constrói e nos torna pessoas inteiras, completas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Vamos dar um tchau, gente. Tchau! Uhul!